Além da inteligência, resgatando a humanidade na era digital. Precisamos de um mundo melhor, não mais inteligente. Tendo a concordar com essa afirmação do Kevin Kelly e compartilha sua preocupação de que o grande desafio do avanço da inteligência artificial irá ocorrer não quando a máquina se comportar como o ser humano, mas sim quando o ser humano se comportar como a máquina. Quando o nosso foco, capacidade que explica grande parte do sucesso em qualquer ofício, for tão pulverizado que só conseguiremos consumir informação por meio de 170 caracteres ou por vídeos de 30 segundos. Quando não mais pensarmos em sentenças ricas com um extenso léxico e somente em como executar o prompt perfeito através de uma escrita incompleta. Ora, pensando bem, parece que chegamos neste ponto de preocupação. Uma vez um grande professor de criatividade me ensinou a desenhar como técnica para a resolução de problemas, e ele fez uma analogia que nunca mais esqueço. Arquitetos que somente sabem desenhar uma planta piloto pelo AutoCAD é igual a um chefe de cozinha que só sabe cozinhar com micro-ondas. Áudios na velocidade 2, mensagens de aniversário pasteurizadas, e-mails automatizados, postagens com palavras e linguagem completamente fora da coerência com a voz daquela determinada pessoa. O que aconteceu com a experiência humana? Para mim, estamos cada vez mais vivendo a sociedade do cansaço. Enquanto Foucault defendia que vivíamos em sociedades disciplinares, aquelas que exercem o controle por meio de agentes externos e do poder disciplinador, na atual dinâmica do desempenho a qualquer custo, retratada nesta obra atemporal pelo filósofo Byung-Chul Han, a opressão ela vem de dentro. O indivíduo internaliza os imperativos de produtividade e sucesso, este exacerbado de maneira inconsequente por redes sociais e discursos apaixonados de quem se auto-ovaciona. Eu cheguei até aqui por meritocracia, seja lá o que chegar até aqui signifique. Mas nada é tão simples, confesso que vivo sim uma dualidade. O meu lado empreendedor e estrategista anseia por produtividade e eficiência, ao mesmo tempo em que o meu lado biólogo, cientista e preocupado com o desenvolvimento dos nossos líderes consegue ver o custo humano de tudo isso. Ainda mais agora que também virei pai e exacerbou a minha preocupação com o custo cognitivo destas superficialidades líquidas. Neste meu novo papel social de pai, eu tendo a não admitir educar os meus filhos numa ética de mundo onde chegar lá significa o que você conquistou dividido pela sua idade. Os 30 under 30, os nossos mini Masterchefs, quanta besteira. Veja, o que desencadeou todas essas reflexões foram dois eventos isolados que ocorreram nas últimas semanas, porém bastante significativos para mim. Dois dos meus grandes heróis deixaram este plano: Richard Serra e Daniel Kahneman. O primeiro, um gigante artista plástico, e o segundo, um psicólogo comportamental, vencedor de prêmio Nobel. Serra acreditava que a arte era uma ferramenta para entender o mundo, ao mesmo tempo em que o modifica, e isso leva tempo. Suas obras, geralmente grandes estruturas de ferro, que ganham significado a depender do espaço da sua instalação, provocam grande desconforto pela dualidade entre imponência e fragilidade, entre peso e leveza, entre matéria e vazio. Já Kahneman, junto com Amos Tversky e Richard Thaler, deu saltos significativos no entendimento sobre a psique humana, sendo instrumental no nosso entendimento sobre o impacto dos atalhos cognitivos, as heurísticas e suas precipitadas interpretações de um evento, os vieses. Foi quem desvendou também que tomamos decisões tanto para nos aproximarmos do positivo quanto para nos afastarmos do negativo, e que este último, em muitos casos, é mais importante.
mudou a economia por completo com este conceito, e ele, assim como Richard Serra, também acreditava que a verdadeira expertise humana somente é obtida após prolongados períodos de experiência, pois isso envolve aprender com o próprio erro. A master was once a disaster. Mas essa não é a cultura da sociedade da produtividade líquida, que incentiva o curto prazo e a nos pouparmos de pagar o preço que a maestria de uma dada habilidade requer. Eu vou contar uma história. Eu era gago. Quando adolescente, eu era completamente gago. E longe de querer ser prepotente, mas hoje falo sem medo de errar que eu sou um grande comunicador. Talvez um dos melhores. Mas o que distancia o André de hoje do André de ontem, julgo que foi a minha tolerância à vergonha, a capacidade que vem depois de se colocar em situações extremamente desconfortáveis, porém sempre com o apoio de quem torce pelo seu sucesso. Com esses ingredientes, pude construir essa competência. Exigiu caráter, esforço e paciência, algo inclusive que nos carece hoje como sociedade. Gente, 2 grávidas não dão à luz em 4 meses e meio. Quem justifica toda essa aceleração, que concordo que veio para ficar, com este é somente um choque geracional, nós mesmos não vamos entender, os nossos filhos e os mais jovens irão aprender de maneira diferente, já não tem mais o meu respeito, ou até a minha atenção. Esse tipo de argumento carece do entendimento básico de fisiologia humana e até de preceitos fundamentais sobre a evolução natural que nos moldou como espécie e seres humanos. E essa afirmação vem do meu eu biólogo. Deixe-me contar um segredo para vocês. O como aprendemos e o como respondemos ao mundo é e será o mesmo nas próximas centenas de milhares de anos, assim como foi quando o primeiro Homo sapiens, quando ele caminhou por este planeta 300 mil anos atrás. A diferença é que a percepção de risco e incerteza, que reflete ansiedade, não está mais fisicamente em ser excluído do seu clã ou do receio de que há um predador à espreita. Este mecanismo ancestral, porém, é acionado por um comentário de um hater numa rede social ou simplesmente por uma comparação a um recorte míope da vida perfeita de outrem. A forma pode ser mais sofisticada, mas o mecanismo é essencialmente o mesmo. Veja, no final, somos todos mamíferos, animais sociais, buscando sermos amados e a pertencermos a algum grupo com o qual nos identificamos. Se tudo isso que trouxe não fosse verdade, nós não teríamos índices de saúde mental nos mais jovens deteriorando de maneira preocupante ano após ano. E aqui não sou eu que estou falando, é o que retrata o trabalho do psicólogo Jonathan Haidt em seus estudos e em seu livro Anxious Generation. Quando a vida social dos adolescentes moveu para os smartphones e redes sociais, os índices de ansiedade e depressão explodiram entre eles. Segundo Haidt, há 2 razões principais que explicam esse fenômeno. É a redução do incentivo e das oportunidades para crianças e adolescentes brincarem de maneira livre e não supervisionada, o que limita o desenvolvimento de habilidades importantes para lidar com medos e ansiedades. E além disso, a adoção generalizada de smartphones e o uso intensivo de redes sociais, que alteram significativamente a sua socialização e seu desenvolvimento emocional. Eu vejo isso como um chamado para nos relembrarmos que a conexão humana, a socialização e o intercâmbio de ideias são os pilares da experiência humana. E se mesmo com esses argumentos eu ainda não o convenci da sua importância, trago mais um, e agora vindo da inteligência artificial e a sua capacidade de substituição de tarefas no ambiente corporativo. Estudos já evidenciam que o que menos será automatizado pela IA e que irá cada vez mais nos valorizar no mercado de trabalho é justamente a habilidade que nos faz humanos. É a era da liderança, da inteligência emocional e do desenvolvimento. É a hora do foco genuíno no outro. É por isso que a arte de Richard Serra é atemporal. Seu esforço, seu processo, sua evolução,
Tudo isso está contido e eternizado em suas obras. E eu acredito que liderança é exatamente sobre isso. Ela é autoral. Há sim um norte, uma ciência, melhores práticas, mas no fundo, tudo é sobre a sua adaptação às novas contingências desta aventura chamada vida. E para isso, gente, não tem atalho. Pessoal, nesse texto que eu escrevi na minha newsletter, além da inteligência, resgatando a humanidade na era digital, ela veio de um entendimento de que muita gente está interpretando de maneira errônea o advento e o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, principalmente. Primeiro que essa tecnologia não é de hoje, ela já está aqui com a gente já faz mais de 50 anos, e o que aconteceu agora é um fenômeno no qual ela, através da redução das barreiras de acesso em termos de conhecimentos técnicos, que foi o que a IA generativa, os modelos de linguagem larga, os LLMs permitiram, foi que a população como um todo tivesse um acesso mais facilitado, dado que você não tinha que ter um arcabouço e um ferramental técnico como linguagens de código, linguagens de banco de dados e assim por diante, e também a sua aplicação, que não precisava especificamente de um processo, de uma construção mais processual e com mais normas e rigores para você conseguir agregar o valor no momento zero. Então, só que isso, de novo, é uma ferramenta. Análogo ao que foi o fogo, análogo ao que foi a energia elétrica, a máquina a vapor, ao avião. Ele sim muda algumas coisas, mas ele não muda outras. O que ele não muda? Ele não muda o componente humano, ele não muda a fisiologia, ele não muda a nossa genética. Gente, a nossa espécie, o Homo sapiens, ela transita nessa Terra há aproximadamente 300 mil anos, segundo as últimas evidências. E quem está falando é um biólogo, que sou eu. E nesses últimos 300 mil anos, o nosso arcabouço cognitivo, o nosso arcabouço fisiológico, o como que a gente responde aos estímulos externos, ele é e continuará sendo essencialmente o mesmo. Isso não muda pela inteligência artificial, que é uma ferramenta externa e alheia. E aqui o grande ponto que eu abro esse texto é trazendo de palavras de um pensador, que é o Kevin Kelly. Esse cara foi um dos fundadores da revista Wired e um dos primórdios e um dos primeiros pioneiros do Vale do Silício. E o Kevin Kelly, ele tem essa frase na qual, ou essa crença, na qual a grande preocupação dele não é quando a máquina copiar o comportamento humano, que isso vai ser mecânico, isso já está acontecendo, não no nível emocional, mas sim no nível de tarefa. A grande preocupação dele é quando nós humanos começarmos a nos comportarmos como as máquinas, que é exatamente o que esse incentivo das redes sociais inclusive faz, né? Quando a gente percebe que tende a ganhar palco com um estilo de comunicação, um estilo de post, um estilo de piada, às vezes as pessoas mudam inclusive a sua personalidade, a sua identidade para se adequar ao que o público requer. Quando a gente começa a transitar pelo mundo olhando para os seus acontecimentos e imaginando poxa, se eu encaixar isso em 170 caracteres, isso pode virar um tweet. Se eu encaixar isso num frame, isso pode virar uma postagem no Instagram. Se eu fizer um vídeo, um boomerang de 10 segundos, isso pode viralizar no TikTok. Perceba que a gente está virando caçador de recompensa para palco de rede social. Ou seja, a gente está alterando o nosso comportamento, a gente está alterando o como que a gente responde ao mundo externo devido a uma tecnologia, uma ferramenta. A gente está sendo escravo dela. Quando, na verdade, a gente tem que fazer o oposto. É ela que tem que nos servir. A tecnologia veio para nos trazer conforto. A tecnologia veio para expandir as possibilidades, para que a gente se torne cada vez mais humano. Então, é por isso que logo em seguida, no texto, eu trago algumas citações ali da Sociedade do Cansaço, que é essa busca exacerbada por produtividade e que eu muitas vezes caio nela total, até porque eu sou um executivo empreendedor, trabalho nesse mundo de negócios, que ele está completamente codificado para buscar eficiência a qualquer custo. Empresas e organizações são mecanismos de eficiência,
então elas maximizam fazer algo da maneira mais rápida, mais barata para o maior número de pessoas. Então é escala, indústria, economia de escala, escopo e assim por diante. E isso não é o como o ser humano veio codado para transitar nessa terra. Então eu realmente acredito que a tecnologia ela tem que nos servir para que a gente possa fazer o que a gente é de melhor, que é criatividade, colocar a mão na massa e conectar com as pessoas. E é por isso que eu trago os exemplos do Richard Serra, que é um dos meus grandes heróis em termos de artista plástico. Ele, não sei se todos conhecem, mas ele começou sua carreira trabalhando como metalúrgico de grandes navios. Então ele se encantou uma vez que ele viu um navio com aquele peso sendo colocado no mar e aquele negócio boiava. Aquele negócio encantou a mente dele de uma maneira que depois ele fez toda uma carreira lastreado nisso. E num livro que ele tem, que foi lançado pelo Instituto Moreira Salles, ele tem uma frase que é o seguinte: eu trabalho com o aço, com o ferro, porque a única coisa que eu sei falar é sobre o pesado, é sobre o peso. E ele tem umas obras que são chapas de aço gigantescas e geralmente numa configuração muito paradoxal, no qual as chapas de aço, com aquela robustez, elas são apoiadas de maneira muito frágil. Um ponto de equilíbrio na outra, parece que elas vão cair, então é uma dualidade, uma tensão que ele cria e que atrai muito, pelo menos o meu amor e o meu carinho pelas obras dele, né? Enfim. E eu também cito o Daniel Kahneman, que é, enfim, um dos grandes que passaram por essa terra, prêmio Nobel, assim como seus colegas Amos Tversky e Richard Thaler. O Amos também é um psicólogo comportamental e o Richard Thaler um economista. E esses caras, na verdade, o que eles desvendaram e por que que eles foram laureados, o Amos não porque ele tinha falecido antes, mas foram laureados por um prêmio Nobel, é porque eles não só identificaram o que a gente chama hoje de heurística, que são os atalhos cognitivos, e os vieses, que são as interpretações errôneas, quando o nosso cérebro, que foi feito para fazer a gente sobreviver, que a gente interpreta um evento no mundo generalizando, deletando informação e lastreado em padrões, eles identificaram que de fato o ser humano toma essas decisões subótimas e a gente tem dois grandes mecanismos, o que ele chama de sistema 1 e sistema 2. Um baseado o que alguns chamam de inconsciência ou modelo automático, que toma decisão rápido através de padrões, porque o cérebro, de novo, foi feito para fazer a gente se sobreviver, para a gente transitar e passar os nossos genes para as gerações futuras. E, do outro lado, um sistema que ele é lastreado no nosso córtex pré-frontal e que ele não só processa menos informação, mas ele tem um custo energético maior, que é, de fato, a consciência, né? E esses caras desvendaram isso e trouxeram, na prática, uma mudança em toda a economia e como que o ser humano toma decisão, né? E o grande ponto desses caras é que todos acreditavam no caminhar, no aprofundamento e no processo. O mundo hoje está um lugar extremamente volúvel, volátil, líquido, e isso me preocupa, ainda mais agora como pai. Minha filha hoje está com 9 meses e temos dados suficientes para entender que essa digitalização exacerbada e que o uso exacerbado de redes sociais tem impactado negativamente a saúde mental e a saúde emocional de nós seres humanos. E eu ainda sou de uma geração que lembra do mundo offline. Quando meu pai ia me levar numa festa ou em algum lugar, a gente tinha que pesquisar antes o endereço. Eu tenho essa memória. Quando eu tinha que ligar para algum amigo para combinar alguma coisa, eu tinha que passar pela vergonha de ligar no telefone da casa e não saber quem que ia atender. E mais do que isso, quando ligavam na minha casa, eu também tinha que atender sem saber quem estava ligando e passar por essa situação social onde hoje a gente é poupado, né? Enfim. Então aqui o grande ponto é que esse tipo de facilitação e a tecnologia veio para melhorar a nossa vida, só que, de novo, para não nós sermos escravos dela, mas ela nos servir, a gente percebe pessoas, profissionais, geração, que estão intolerantes
a passar vergonha, por exemplo, a construir essa musculatura, essa resistência de repente, receber um não. De repente, estar num processo de entrevista e ouvir as palavras de caramba, olha, achamos uma pessoa mais adequada para a nossa necessidade de negócio. E tá tudo bem. Essa pessoa, inclusive, ser desligada do seu trabalho, porque os dons e talentos, o ferramental dela, ou até a compensação financeira, não cabe mais naquela dinâmica daquela companhia. É uma rejeição, é verdade. Nossa amígdala cerebral, o nosso cérebro reptiliano, ele vai te trazer uma ansiedade de que você não pertence mais àquele clã, mas a gente tem que desenvolver essa musculatura da rejeição para a gente conseguir caminhar na frente numa sociedade, agregar valor e colocar os nossos dons e talentos a serviço de. Então é um pouco disso que eu discuto nessa newsletter, que nessa sociedade líquida, imediatista e que a busca pelo padrão perfeito que as redes sociais acabam exacerbando, a gente não está treinando essas nossas habilidades, competências, principalmente emocionais. E eu finalizo com um artigo de 2018, já é antigo, mas que traz que, olha, a inteligência artificial ela veio para nos servir e ela vai automatizar tarefas e a última tarefa que ela vai conseguir automatizar, se é que ela vai conseguir, são justamente as tarefas ou o escopo de trabalho que nos faz ser humanos, que é a frente de empatia, de inteligência emocional. E esse artigo traz que sempre que a inteligência artificial ou alguma tecnologia traz automação para um processo, então, por exemplo, automatizar um processo que é mecânico, logo em seguida, vem tarefas analíticas. Quando a inteligência artificial ou a tecnologia ainda não dominou o analítico, essa habilidade ela é exponencialmente mais importante, inclusive perante o mercado de trabalho, do que a mecânica. Então, os profissionais que se colocam aqui, eles se diferenciam. Quando a inteligência artificial ou a tecnologia começa a automatizar tarefas analíticas, a gente percebe que as habilidades intuitivas de tomada de decisão, de direcionamento estratégico e assim por diante, elas são exponencialmente superiores à analítica. E os profissionais que se colocam aqui, eles se destacam no mercado. Quando a inteligência artificial começa a tomar o espaço da decisão, que a gente já vê muito em alguns modelos de negócio, a máquina tomando algumas decisões, um exemplo besta, o Netflix propondo através do algoritmo qual que é a série que você vai tomar, vai assistir, aquilo é uma decisão que não foi tomada por um ser humano, foi tomada por um padrão, por uma equação matemática que entendeu que você seria um bom cliente para aquele novo produto ou serviço. Quando essa automação acontece, as habilidades empáticas, de empatia, de comunicação, de engajamento, política, elas começam a ter uma importância exponencial frente à tomada de decisão. Então perceba que a gente está exatamente nesse último momento da curva, onde, se a gente destrinchar, são habilidades de liderança. Então, cada vez mais, ou mais do que nunca, esse tipo de amplitude de experiências, de conseguir conectar os pontos, de construir uma narrativa que engaja as pessoas, saber lidar com rejeição, saber lidar com diferentes situações da vida, do mercado de trabalho e saber lidar com tudo isso com maestria, utilizando tudo como oportunidade de crescimento, é o que cada vez mais vai nos fazer melhores, esse é o ponto 1, e por nos fazer melhores líderes, melhores profissionais e pessoas mais bem remuneradas no mercado de trabalho. Então, gente, para a vida não tem atalho, não sejamos reducionistas da experiência humana. Eu sei que no dia a dia a gente é impelido a ouvir áudios na velocidade 2. Eu sei que às vezes a gente é impelido a automatizar as nossas respostas, as mensagens pasteurizadas de aniversário e assim por diante, mas isso também reduz a experiência humana. Então, a experiência humana é tudo isso que acontece no dia a dia, nos acasos não planejados, e não necessariamente sucesso, na verdade, não necessariamente não. Sucesso definitivamente não é aquilo que você atingiu,
seja patrimônio, seja cargo, seja relacionamentos, seja algo que você tem ou possui, divididos por um tempo cronológico que seria a sua idade ou algo nesse sentido. Cada vez mais pelas redes sociais a gente é jogado essa narrativa de que esse é um modelo de vida, é chegar lá mais rápido. Mas o que é chegar lá? O que importa é o caminhar e principalmente as experiências humanas que a gente vai adquirindo nesse caminho e principalmente o como que a gente faz os outros a se sentirem. Cada vez mais eu acredito isso, que o jogo da vida, ele é sobre a quantidade de pessoas que você eleva. Quanto mais pessoas a gente elevar, ascender, transcender e trouxermos junto conosco, acho que mais a gente está agregando valor e mais a gente está sendo competente em viver uma vida bem vivida. E definitivamente a tecnologia não fará isso por nós. Quem vai fazer é o Homo sapiens.